Persuasão, às vezes parece mágica, né? Mas e se por trás de tudo isso existisse uma ciência? Exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, os segredos da ciência comportamental para entender a arte de convencer. Pensa só, será que é possível mesmo convencer qualquer um de qualquer coisa? Imagina aquela pessoa que consegue fazer os outros comprarem algo que nem precisavam, ou mudar completamente de ideia sobre um assunto. E no final, a pessoa ainda acha que a ideia foi dela. Parece um superpoder, né? Mas a verdade é que não é. É uma habilidade. E o mais interessante, ela pode ser aprendida. E olha, o segredo aqui não tem nada a ver com truques, com manipulação. O ponto-chave é a ciência. Mais especificamente, é entender como o nosso cérebro funciona na hora de tomar decisões. A gente está falando de ciência comportamental aplicada na veia, sabe? Uma ferramenta que, sinceramente, é poderosa em todas as áreas da vida. Então, qual é o nosso caminho? A gente vai passar por 4 ideias centrais que, juntas, criam uma fórmula completa. Primeiro, a mente como uma fortaleza. Depois, o espelho das emoções, seguido pela ilusão da escolha e, por fim, o momento certo para agir. E claro, no final, a gente junta todas essas peças. Bora para o nosso primeiro princípio, então. Ele é todo sobre como passar pelas defesas que a gente levanta logo de cara. Pensa assim, a mente de uma pessoa é como uma fortaleza. Não adianta tentar arrombar o portão. O jeito certo é ser convidado para entrar. E a chave que abre esses portões tem nome. É a validação antecipada. Sabe por que funciona? Porque ela toca numa necessidade básica de todo ser humano. A gente quer se sentir compreendido. Quando alguém mostra que entendeu de verdade o nosso ponto de vista, as nossas defesas, elas simplesmente baixam. A pessoa fica muito mais aberta para ouvir o que vem depois. Olha só como isso funciona na prática. Ao invés de chegar e criticar a ideia de ficar em casa, a conversa começa de outro jeito. A proposta se apoia num valor que a outra pessoa já tem, que é o tempo de qualidade. Primeiro, a gente valida o sentimento dela, mostra que entende. Só depois a sugestão aparece, quase como uma consequência natural daquele valor que os dois compartilham. Vamos para o segundo princípio, que explora uma coisa fascinante sobre o nosso cérebro. É o seguinte, a emoção e não a lógica é que manda nas nossas escolhas. A gente decide em segundos, com base no que a gente está sentindo. E só depois, às vezes horas depois, é que a gente constrói toda uma justificativa lógica para uma decisão que, na verdade, já estava tomada. É aí que entra o tal do espelho emocional. Ele usa essa mecânica a nosso favor. Em vez de ficar jogando um monte de argumento lógico, o foco muda. A ideia é criar um sentimento específico, tipo curiosidade ou confiança. E o ponto não é inventar um desejo que não existe, mas sim pegar um desejo que já está lá na pessoa e amplificar. Sabe, deixar ela naturalmente inclinada a dizer sim. Quer um exemplo? Pensa num amigo que detestava a ideia de ir para a academia. Ele não foi convencido por dados sobre saúde, nada disso. Ele foi convencido depois de ouvir uma história pessoal sobre como outra pessoa se sentiu com mais energia, mais confiança. Essa história despertou nele uma curiosidade. Puxa, como seria se eu me sentisse assim também? E pronto, todas as objeções lógicas foram para o espaço. E esse método tem um passo a passo bem simples que dá para repetir. Primeiro, qual é a emoção que vai levar ao sim? Define isso. Segundo, conta uma história que faça essa emoção vir à tona. E terceiro, o pulo do gato. Faz a proposta bem no auge daquela emoção. É o timing perfeito. Agora a gente entra numa ferramenta psicológica super poderosa. É uma que dá para as pessoas a sensação de que elas estão no controle. E tem um paradoxo interessante aqui. Se a gente tem opções demais, a gente trava, não decide nada. Mas se a gente tem poucas opções, bem pensadas, aí vem uma sensação de liberdade. Esse princípio explora uma coisinha bem peculiar da nossa mente. O nosso cérebro, quando vê uma escolha entre A ou B, ele interpreta isso como liberdade total, mesmo que no fundo, tanto A quanto B levem para o mesmo lugar. E o mais legal é que quando a gente faz uma escolha, o cérebro libera a dopamina, sabe? Aquele neurotransmissor do prazer. Isso faz com que a proposta toda seja associada a um sentimento bom. Aqui dá para ver isso na prática, preto no branco. Uma pergunta como, você quer comprar? Abre uma porta gigantesca para o não. Já a escolha dirigida, não. Ela muda completamente o foco do cérebro. A pergunta não é mais se vai comprar, mas sim como vai comprar. A conversa basicamente já pulou a parte do sim. Mas atenção, para essa técnica funcionar do jeito certo, de forma ética, ela precisa de 4 chaves. Primeiro, oferecer exatamente 2 opções. Segundo, as duas têm que levar para o mesmo objetivo principal. Terceiro, a diferença entre elas tem que ser pequena, um detalhe, tipo o tempo ou a forma de pagamento. E quarto, o mais importante, deixar a pessoa decidir sem pressão nenhuma. Beleza? Chegamos no último princípio.
E ele ataca o maior inimigo da persuasão, a nossa boa e velha procrastinação. Sabe como é? A pessoa até concorda com a ideia, até se emociona, mas na hora de agir, ela deixa para depois. E esse depois nunca chega. Essa técnica foi feita para vencer o que a gente pode chamar de procrastinação cognitiva. Como ela funciona? Transformando uma ideia meio abstrata em uma oportunidade concreta com data e hora para acabar. E, de novo, não é sobre fazer uma pressão chata e agressiva. É sobre mostrar uma razão de verdade para agir dentro daquele prazo. O grande segredo aqui é que o prazo tem que estar ligado a alguma coisa externa, real. Nada de inventar desculpa. Isso ativa o nosso senso de urgência no cérebro, mas sem aquela pressão negativa. Por quê? Porque o motivo do prazo não é pessoal. É uma circunstância de fora, é um fato. Ok, agora é hora de juntar tudo. A gente vai pegar esses 4 princípios e colocar numa sequência. E quando eles são combinados na ordem certinha, eles viram uma fórmula bem poderosa que guia o processo de decisão de uma pessoa de um jeito supernatural e, acima de tudo, respeitoso. Então, essa é a fórmula completa. É um passo a passo. A gente começa quebrando as barreiras com a validação. Depois, cria o clima certo com o estado emocional. Aí, facilita a vida da pessoa com a escolha dirigida. E, para fechar, dá aquele empurrãozinho para a ação com a âncora temporal. Vamos ver isso funcionando com um exemplo clássico de todos os tempos. Pedir o carro emprestado para os pais. Passo 1, validação. A conversa começa validando algo que eles valorizam muito, tipo a responsabilidade. Isso já abre as portas e deixa o clima bom. Logo depois, passo 2, emoção. A ideia é buscar na memória uma lembrança boa, positiva, de algo parecido que já aconteceu. Isso conecta o pedido de agora com os sentimentos de felicidade, de confiança, mostra que aquele tipo de experiência é importante, que vale a pena. Aí vem o passo 3, a escolha dirigida. Olha que genial. As duas opções levam para o mesmo resultado, que é o carro emprestado, mas dá aos pais o controle sobre um detalhezinho. A pergunta não é mais se pode pegar o carro, mas como o carro vai ser devolvido. Coloca eles no comando. E para fechar, o passo 4, a âncora temporal. Aqui, a gente apresenta um motivo real, que não depende de ninguém ali, para explicar por que tem que ser naquele fim de semana específico. Não é pressão, é um fato, uma coisa concreta que justifica a urgência e faz a decisão ser necessária agora. Então, como deu para perceber, essa fórmula funciona porque ela guia, ela não força a barra. Ela trabalha junto com a nossa psicologia com um jeito natural que a gente toma decisões. E isso deixa a gente com uma reflexão final, sobre a responsabilidade que vem com esse tipo de conhecimento. No fim das contas, a influência é uma ferramenta. E o impacto que ela vai ter, bom, isso depende totalmente de como ela vai ser usada.